Bom dia na paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu gostaria já de dizer que eu vou criticar um hino. É isso aí. Eu vou criticar um hino. Mas talvez algum crente espiritual vai dizer: como assim criticar um hino? Um hino de louvor a Deus? Eu vou criticar um hino justamente. Se é de louvor a Deus eu não sei, pode ser que o louvor seja de desabafo, pode ser que o louvor a Deus seja um louvor que não seja cristocêntrico, pode ser um louvor tendencioso, um louvor que vai fazer com que você permaneça no comodismo. Pode ser um louvor que vai fazer com que você não desenvolva, você continue, vamos supor, um crente preguiçoso. Eu vou criticar um louvor, um hino muito cantado nas igrejas. Gostaria de dizer que a crítica será construtiva e não será uma crítica destrutiva. Pois é. Será uma crítica construtiva e não destrutiva. Será uma crítica, na verdade, para lhe ajudar e não para querer lhe desmotivar. Não, é uma crítica para lhe ajudar. E não estou criticando. A crítica não é para quem louva, para quem louva esse hino, para quem canta esse hino, não. Continue cantando. Pois é, como eu vinha dizendo, continue cantando, seja no conjunto. Mas uma coisa eu gostaria de lhe dizer: aprenda a filtrar as coisas boas que existem no louvor. Porque tem muitos louvores que é bíblico, é cristocêntrico, você vê falando em Jesus, você vê falando em Cristo, você vê o louvor falando das maravilhas de Deus, mas aprenda que existem louvores que é apenas desabafo, é lançar em rosto, é passar na cara. Alguns louvores são tendenciosos e não tem nada de bíblico, não tem nada de Cristo, não é cristocêntrico, porque na verdade os louvores, para eles serem entoados e cantados pela igreja, pelos irmãos, o louvor, na verdade, segundo a Bíblia, ele deve elogiar a Deus. É um canto na qual você louva, você se expressa para você louvar a Deus, para você exaltar a Deus. É um elogio a Deus. O louvor é isso. O louvor bíblico e cristocêntrico é isso. E não é algo que você vai cantar um louvor para passar na cara do irmão ou para lançar em rosto. Enfim, antes de começar a minha crítica aqui aos louvores tendenciosos, gostaria de deixar aqui 2 versículos da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Pedro 3,18, quando Pedro ele falou: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4, no verso 13, ele disse: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros. Vou repetir: os livros, principalmente os pergaminhos. Então esses são os versículos que eu estou deixando para a nossa reflexão. E o hino que eu gostaria de falar aqui, eu não vou citar nome de cantor, mas quando eu falar a letra vocês vão ficar sabendo. Quem nunca ouviu o hino Não Tem Aparência, mas Deus Escolheu?
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, não tem aparência, mas Deus escolheu. Ora, Deus ele não faz acepção de pessoa, então aqui é o óbvio, claro. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para morrer pela humanidade. Deus ele morreu pelo preto, pelo branco, pelo gordo, pelo magro, pelo feio, né? Pelo bonito. Então é óbvio. É óbvio. Na verdade, a cantora está cantando apenas o óbvio. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Então, como eu vinha dizendo, não tem aparência, mas Deus escolheu. Há quem diga, em forma de brincadeira, que é o hino dos feios, né? É o hino dos feios. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Então, para terminar aqui a primeira frase do hino, ou do coro, não sei se é o coro, isso é óbvio, né? Isso é o óbvio. A pessoa não está cantando mais do que o óbvio. Então, vamos aqui à segunda frase. Não ora bonito, mas Deus escolheu. A pessoa quer dizer o que em orar bonito? Ter uma oração desenvolvida? Não é pecado orar bonito. Não é pecado orar bonito. Pelo contrário, isso é inveja de quem ora, de quem sabe desenvolver uma oração. Porque você já notou que tem pessoas que você entrega o microfone e a pessoa não consegue orar, não consegue desenvolver uma oração, seja ela qual for, uma oração intercessória, uma oração de clamor, uma oração motivadora, uma oração poderosa, digamos assim, entre aspas, né? Oração poderosa. E tem pessoas que não conseguem orar 1 minuto, tem pessoas que não conseguem falar orando, falando 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Mas não ora bonito. Como assim não ora bonito? É pecado orar bonito? Na minha opinião, e eu acredito que não seja pecado. É inveja de quem ora muito, de quem consegue desenvolver uma oração, de começar uma oração com começo, meio e fim. Não entendi. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Isso é sem lógica, gente. Não tem lógica isso aí. Então, se a pessoa ora pouco, se a pessoa não consegue desenvolver uma oração, a gente tem que ser humilde para aprender, tem que reconhecer que não sabe orar. Os apóstolos, se não me foge a memória, foi Lucas capítulo 11, os apóstolos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina eles a orar. Na verdade eles eram judeus e eles sabiam orar, mas eles queriam orar como Jesus orava, né? Eles queriam ensinar a orar como João Batista também ensinou seus discípulos. Então, gente, não é pecado orar bonito. Quando estiver ouvindo um louvor como esse, aprenda a filtrar as coisas boas e não se vangloriar com esse tipo de louvor. Então vamos continuar aqui. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Claro. Nem todo crente vai ter influência. E não é pecado também ter influência. A gente precisa aprender uma coisa, que quando o nome de qualquer cristão é destacado, o linguajar que chama, né, no mundo cristão, Deus soprou meu nome. E aí, gente, qual o problema em ter influência? Qual o problema ter influência nos dias de hoje, principalmente com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram e muitas redes sociais? Qual o problema em ter influência? É pecado ter influência, desde que você não seja vaidoso, que você não queira ser estrela. Não tem problema nenhum, gente. Quer dizer que você tem que ficar no anonimato? Quer dizer que Deus ele não pode levantar alguém
alguém como um instrumento, como um canal de bênção para abençoar a vida das outras pessoas. Então isso é besteira, isso é não ter influência, não é vantagem nenhuma não ter influência aliás, não é pecado ter influência e também não é pecado não ter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixe quem tiver influência que tenha, que faça a obra de Deus com influência. Aquele que não tem influência, que faça a obra de Deus do mesmo jeito, na sua casa, no seu bairro, na sua rua. Tanto aqueles que têm influência como aqueles que não têm, faz a obra de Deus do mesmo jeito. Então eu vejo muitas pessoas louvando e se alegra com a letra dessas músicas, e esses louvores tendenciosos faz com que o cristão fique relaxado, preguiçoso e acomodado. A verdade é essa. Então vamos continuar aqui a nossa crítica construtiva. Essa aqui é interessante. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Meu Deus, é cada coisa. Pessoal, todo mundo que consegue fazer uma faculdade, ele tem direito, tem até faculdade que dá o anel, o anel, né, o anel de formatura. Tem até faculdade que dá o anel de formatura. Outra coisa, se você tem condições de comprar um anel, compre. O dinheiro é seu, você terminou a faculdade, é um direito seu. Todas as faculdades, seja ela qual for, de medicina, de advocacia, de administração, teologia, talvez até o Whindersson esteja se referindo a quem faz teologia, quem estuda teologia também, e a pessoa termina o seu bacharelado em teologia, e aí a pessoa coloca um anel no dedo, e há uma como é que eu posso dizer, há um preconceito. Na verdade, gente, não é vantagem nenhuma você não ter um anel no dedo. Isso que é verdade. Enquanto você não tem um anel no dedo, muitos pastores têm, muitos pastores estão estudando, porque é o correto. Porque aquilo que é natural deve ser aprendido, né? Se não é sobrenatural, pessoal, irmãos, se não é sobrenatural, é natural. O que é natural deve ser aprendido com esforço, com dedicação, com horas de estudo. Então, gostaria de dizer que não ter um anel no dedo não é vantagem nenhuma para você, é só desvantagem, entendeu? Então, quando alguém canta dessa forma, não tem anel no dedo, mas quem te escolheu foi Deus. Então, quem não tem um anel no dedo, está perdendo tempo, e infelizmente nem todo mundo vai ter um anel no dedo. Infelizmente, nem todo mundo vai ter um anel no dedo. E com isso eu não estou querendo dizer que quem não tem um anel no dedo, eu estou se referindo, gente, não é apenas comprar. Então, pessoal, meus irmãos, quando eu estava falando, eu não estou falando apenas, eu terminei uma faculdade, seja ela qual for, terminei uma faculdade, terminei um curso, e agora eu vou colocar aqui meu anel no dedo para mostrar. Não estou falando basicamente só isso. Estou falando que se você pode fazer isso, faça. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, não fique acomodado não. Quando o cantor diz não tem anel no dedo, mas quem te escolheu foi Deus, menosprezando ou criticando talvez aqueles que conseguiram estudar, aqueles que têm um anel no dedo, né? Aqueles que se esforçaram, porque nada vem de graça, tudo requer um esforço, uma dedicação, anos de estudo. Então, se você pode estudar, se você pode se dedicar a estudar, se esforçar para aprender aquilo ali, faça isso. Não vá apenas levantar as mãos para cima, se extrapolar, dar glórias, com uma coisa que negativa não. Isso é negativo.
Então, pessoal, pro vídeo não ficar curto, aliás, perdão, pro vídeo não ficar muito longo, ainda tem aqui algumas frases, eu vou dar continuidade. Então, como eu estava dizendo, não é vantagem nenhuma não ter um anel. Quando eu digo um anel, não é simplesmente colocar um anel no dedo, não. É você não ter uma faculdade de nada, você não estudar e você ser alguém parasita, você ser uma pessoa que não desenvolve. Então vamos dar continuidade aqui. Não tem oratória, olha, não tem oratória. Oratória, mas Deus escolheu. Mas não ter oratória, interessante, né? Jesus tinha oratória. Jesus era tão convidado para pregar, meu Deus. Quando sabia que o pregador era Jesus, quando sabia que Jesus estava escalado para pregar, as multidões ficavam ali em volta para ouvir ele. Com 12 anos de idade, ele já fazia perguntas dificílimas aos escribas e fariseus, doutores da época, que eles ficavam admirados e diziam: que sabedoria é essa que esse menino tem? Paulo também era um grande orador. O que é ser um orador? Tem muita gente que louva o hino, mas não sabe, não tem oratória. A oratória, gente, é a arte de falar bem. Aí eu pergunto, é ruim falar bem? É ruim falar bem? É ruim você estar numa plateia, num público onde existe uma plateia e ali as pessoas vão lhe ouvir e você saber desenvolver a sua fala do começo, do meio e ao fim. Interessante que muitos louvam esse hino, mas com um ar de, como eu posso dizer, como se fosse algo bom, né? Algo bom. Essas mesmas pessoas que às vezes inocentemente louvam esses louvores, é até compreensível que eles não cantem e não saibam filtrar, mas não todas, mas algumas delas, ou na maioria das vezes, quem não tem oratória, quem não tem um anel no dedo ou um estudo acadêmico, aquelas mesmas pessoas que você dá a oportunidade, elas não conseguem pregar, elas não conseguem desenvolver uma oração, né? É uma oração bonita, como diz o louvor, até porque Deus ele não faz essas acepções. Deus ele entende a todos. Deus ele recebe a oração do humilde e de qualquer pessoa. Você tenha estudo ou você não tenha estudo. Porém, isso não pode ser uma desculpa para você não se dedicar a estudar, a aprender. Porque, como eu tinha falado para vocês no começo, que se é natural e não sobrenatural, pode ser desenvolvido e aprendido. Então tem coisas que a gente tem que deixar de ser menino, crente menino e imaturos, e aprender como funcionam as coisas. Porque Deus ele não vai vir soprar no meu ouvido, vamos supor, uma palavra de 30 minutos, 40 minutos para me pregar, não. Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, tenho que orar, claro, para Deus ele me orientar, para Deus revelar a palavra. Eu tenho que fazer a minha parte, A Bíblia diz que a gente deve crescer não só na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que Deus dá ao homem, que Ele pode dar com algumas... isso não é para todos. Deus dá sabedoria, conhecimento, a gente que adquire com esforço, com dedicação, com horas de leitura, com vários livros que você lê, que você se dedica. Então não ter oratória também não é vantagem nenhuma.
Então, vamos lá para a próxima frase aqui do... Não canta bonito, mas Deus escolheu. Na verdade, o louvor só fala do óbvio, né? Só fala do óbvio e leva as pessoas a ficarem acomodadas. Pessoal, eu acho muito bonito quem louva, mas sinceramente eu não canto porque eu tenho essa dificuldade de acompanhar um playback. Eu sou daquele tipo de pessoa que, se botar o playback, talvez eu não sei, não todo louvor que eu sei que eu vou saber entrar, mas em grupo eu canto normalmente, mas eu não sei com esse dom natural. Às vezes é um dom natural que a pessoa tem, porque às vezes a gente gosta de dizer que todo mundo que louva bonito, louva bem, é porque Deus deu um dom, mas às vezes, pessoal, é um dom natural também que a pessoa tem. E você vê que até pessoas que não é crente, elas cantam muito bem. E o que elas fazem é aperfeiçoar, né, aperfeiçoar o seu canto. Isso você consegue, tanto faz ser crente como não crente. E aí os crentes ficam esperando Deus fazer um milagre na garganta dele, fica esperando Deus fazer algo. Deus pode fazer, pode, mas isso não é uma regra. Isso não é a regra que Deus vai fazer com todo mundo. Por que os cantores mundanos e ímpios, pecadores, que andam na vida do pecado, na prática do pecado, por que eles louvam perfeitamente, divinamente, tem uma voz potente, eles entendem tudo de música? Eles entendem, gente, porque eles aprenderam, eles passaram anos exercitando a voz, aprendendo como exercitar a sua voz, aprenderam como cantar, como louvar bem. E outra coisa, não é pecado cantar bonito, não. Porque é para Deus, então eu tenho que louvar de todo jeito, porque Deus recebe. Não, Deus recebe porque é para Deus. Eu não canto bonito, não. É interessante que a cantora que canta isso aí, com certeza ela fez uma aula de canto. Com muitas raras exceções, não tenha feito, porque não é todo mundo que nasce com a voz bonita e com um dom natural de louvar, de cantar. Então às vezes é pura hipocrisia. Às vezes quem diz a você: ah, você não tem teologia, mas Deus lhe usa. Às vezes muitos que dizem isso foi lá e fez o curso, prega muito bem. Outros que dizem: não, irmãzinha, você está louvando para Deus, Deus recebe. Às vezes ela diz isso, mas ela foi lá e fez uma aula de canto e você nem sabe o que ela fez. Então, pessoal, precisa ter cuidado e não cair, né, nesses discursos aí. E aí, por último, diz que mas quem te capacita é o soberano Deus. Então fique em casa sentado no sofá, assistindo a televisão, assistindo futebol. Aí depois você me diga se Deus lhe capacitou. Não faça a sua parte não, para ver se Deus ele vai lhe ajudar. A Bíblia diz que o Espírito nos fará lembrar, né, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente viu. O Espírito Santo, eu não lembro o versículo agora, mas diz que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. O Espírito Santo só faz lembrar aquilo que a gente estudou, pessoal. Então é isso aí, fique com essa palavra, não me tenha por mal, que Deus abençoe em nome de Jesus.